aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a rodada 28 do Cartola. E mais uma excelente pontuação. Na última rodada, o Olé feminino fechou com 104,87 e, no geral, conta com uma pontuação total de 2.107,88, um excelente desempenho até agora. E vocês, quantos pontos fizeram? Tá passando muito rápido, estamos na rodada 28 do Campeonato Brasileiro e o mercado aqui do Cartola fecha no sábado às 6h29 da noite, um minutinho antes do jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. E se você tá chegando por aqui agora, se inscreva no canal do Cartola, curta o vídeo, compartilhe, comente à vontade. Além do meu vídeo, tem outros vídeos já publicados aqui no canal. De olho nele para a rodada 28 do Cartola. A dica menos visada é o atacante Wesley do Internacional, que joga em casa diante do Vitória. É um jogador que sempre produz muitos scouts e média básica. Nas duas últimas rodadas, ele não marcou o gol, porém fez 8,50 e 8,90. 20 jogos no campeonato, 5 gols marcados, além de uma assistência. A média mandante do Wesley é superior a 7 pontos. E aí, vai escalar? E agora sim, chegou o momento de conferir a escalação do Olé feminino para a rodada 28, uma rodada com bons jogos aqui para o Cartola. Destaco a partida do Internacional em casa diante do Vitória, o Inter que vem em uma ascensão aqui no campeonato. De goleiro, eu optei pelo John, do Botafogo, que joga diante do Grêmio. A partida será numa Nega Rincha e o Grêmio é um dos times que mais finalizou fora de casa nos últimos 5 jogos do campeonato. O John com um pouquinho mais de 8 cartoletas, tem uma média geral de 4,47, 24 jogos disputados, 10 SGs, além de 72 defesas. E pela terceira rodada consecutiva, a minha lateral será com o William do Cruzeiro e o Bernabé do Internacional. O William sempre tem o diferencial do pênalti, algo que sempre conta aqui na hora que eu escalo ele. A média mandante do William de 10,41. 23 jogos no campeonato, 5 gols, 3 assistências, além de 62 desarmes. Ótimos números. O Bernabé vem se destacando nos últimos jogos, vem uma crescente, assim como o Internacional no campeonato. 7,40, 9,40, 9,90, 12,50 e 7,50 na última rodada e sem o SG. Um lateral super participativo, muito ofensivo também. 8 jogos, 1 gol marcado, além de 20 desarmes. O Cruzeiro joga em casa e recebe o Vasco, já o Internacional enfrenta o Vitória. E mais uma vez aqui na minha zaga, Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, um zagueiro que eu tenho muita confiança. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, um jogo difícil, possibilidade aí de desarmes nesse jogo, além de ser um zagueiro forte na bola aérea. O Gustavo Gomes tem uma média geral de 4,19, 17 jogos disputados, 16 desarmes, 1 gol marcado, além de 2 assistências. E o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato, sofreu 19 gols até este momento. E o meu segundo zagueiro será o Gabriel Xavier, do Bahia, que enfrenta o Criciúma. Eu considero o Gabriel Xavier um dos destaques na zaga aqui do Cartola neste ano. Tem uma média mandante superior a 5,70 e o que impressiona é o número de desarmes do Gabriel Xavier. 33 desarmes em 23 jogos, além de 5 finalizações defendidas e 5 para fora. Vem de boas pontuações aqui no campeonato, é um zagueiro que costuma pontuar mesmo sem o SG. E agora sim, meio de campo para a rodada, e antes de escalar o meu meio de campo, me conta como ficou o seu. E finalmente chegou esse momento, eu que tanto falo que esse ano é o ano dos meias. Desta vez eu resolvi modificar aqui, alterei a minha formação e escalei 5 meias, ou seja, estou indo no 4-5-1. Confesso para vocês que eu considero sim um pouco mais arriscado, mais ousado, porém eu tenho um pouco mais de confiança aqui nos nomes que eu optei no meio de campo do que no ataque. Não vejo tantos nomes unânimes assim. Sendo assim, eu optei por 5 meias que correspondem muito de média básica, jogadores participativos, referências nos times em que atuam, alguns batem pênalti, que sempre é um grande diferencial, e a grande maioria, é claro, jogadores que entregam pontuação mesmo sem gol e assistência. O primeiro deles é o Arrascaeta do Flamengo, que enfrenta o Atlético Paranaense. O segundo será o Arias do Fluminense, jogando fora de casa diante do Atlético Goianiense. Alan Patrick do Internacional, que vem em uma ascensão, assim como o Inter, que joga em casa diante do Vitória. O Garro do Corinthians, que tem um clássico fora de casa, porém o jogo será numa Nega Rincha diante do São Paulo.
Por fim, o meu último meia, que será o Almada do Botafogo diante do Grêmio. 5 bons nomes para a rodada, de potencial. Confesso para vocês que eu gosto de algumas outras opções também, porém, nesse momento, assim ficou o meu meio de campo para a rodada. E o meu único atacante para a rodada será o Borré do Internacional, que joga em casa diante do Vitória. O Borré que vem de bons jogos, marcando gol. Nos últimos 4 jogos aqui no campeonato, ele fez 14,60, 9,60, 14,10 e 5,90 fora de casa contra o São Paulo na última rodada. E nessa semana teve um jogo atrasado diante do Red Bull Bragantino e ele fez um gol com assistência do Bernabé, ou seja, em grande fase o atacante do Inter. Por este motivo, optei por ele aqui no meu ataque. Como vocês sabem, eu acabei optando por 5 meias na rodada, arrisquei um pouquinho mais, porém para quem não quer ir com tantos nomes assim no meio de campo, prefere escalar aqui atacantes, eu gosto da opção do Flaco Lopes, do Palmeiras, que está em boa fase também, o Igor Jesus, do Botafogo, também é uma boa opção, o Verratti, do Vasco, que eu sempre gosto, é um atacante que é diferencial na bola aérea, e uma outra opção é o Wesley, do Inter, que além da média básica é interessante, é um atacante que participa bastante. De técnico, Roger Machado, do Internacional. No banco de reservas, eu escolhi o Marcos Felipe, do Bahia. Na zaga, o Brits, do Fortaleza. Na lateral, Alan Ruschel, do Juventude. Meio de campo com o Jean Lucas, do Bahia. E no ataque, o Wesley, do Internacional. E a faixa de capitão com o Alan Patrick, do Internacional. O time custou 116 cartoletas. No gol, Joe, do Botafogo. Em uma lateral, William, do Cruzeiro. E na outra, Bernabé, do Internacional. Na zaga, Gustavo Gomes, do Palmeiras, e o Gabriel Xavier, do Bahia. Meio de campo com 5 meias. Arrascaeta, do Flamengo, Arias, do Fluminense, Alan Patrick, do Internacional, Garro, do Corinthians e o Almada, do Botafogo. No ataque, apenas um atacante, o Borré, do Inter, e de técnico, Roger Machado, com a faixa de capitão, o Alan Patrick, do Internacional. E assim ficou a minha escalação para a rodada 28 do Cartola. É claro que é uma escalação prévia e eu sempre compartilho com vocês no time final e atualizado no meu Instagram, @CamilaCCampos. Considero um time diferente, principalmente pela formação 4-5-1, mas é isso, são escolhas. É uma rodada com boas opções e eu realmente não consegui escalar apenas 3 meias, gosto bastante do meio de campo para a rodada e acabei arriscando aí em 5 nomes para a rodada 28 do Cartola. Agora me conta aqui nos comentários como ficou a sua escalação. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola e, é claro, desejo mais uma super mitada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!